Já estamos prontos para adorar a Deus do jeito que o Senhor gosta, ou melhor, do jeito que o Senhor nos orientou para que nós adorássemos a Ele, em espírito e em verdade. Nós adoramos a Deus também proclamando a palavra do Senhor, também esclarecendo sobre as coisas bíblicas, sobre aquilo que está escrito na Bíblia. Deus eterno e Pai todo-poderoso, bendito és tu. Santo, 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 santíssimo é o Senhor. Nos reunimos aqui nesta manhã para te adorar, para te exaltar, para te glorificar, para proclamar as coisas santas, as coisas do Senhor, para falar da tua grandeza, para falar da necessidade que cada ser humano tem de entregar a sua vida a Cristo Jesus, porque é a única maneira de sermos salvos, não há outra. Não existem outras maneiras, é só essa. Crê no Senhor Jesus e será salvo. E é isso que a gente vai proclamar aqui, é isso que a gente proclama aqui todos os dias, com palavras, com expressões, na maioria das vezes diferentes, mas é isso. Recebe-nos, Senhor. Do teu santo trono nos receba como adoradores. Permite que as nossas orações cheguem até os teus santos ouvidos. Fala conosco. Fala, queremos aprender do Senhor, porque só podemos amar a quem conhecemos. Senão é paixão, e a paixão passa rapidamente. O amor permanece. Livra-nos, Senhor, da mentira. Livra-nos, Senhor, das forçações na Bíblia Sagrada para querermos provar uma verdade que não é verdade. Esta é minha oração. Por mim e por todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amém. Hoje eu vou trazer um pouco de... para a gente crescer junto na graça, no conhecimento do Senhor. Então eu vou explicar algumas coisas que, obviamente, nenhum padre vai explicar, né? Mas isso que eu vou falar, se você tiver dúvida, eu acho que na internet você vai achar isso aqui. Acha, com certeza. Tudo que eu vou falar aqui é história. Né? A partir de um trecho deixa de ser história, claro. Mas eu quero que você entenda algumas coisas. E eu quero convidar você, primeiro, para você abrir sua Bíblia. Na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 12. Coríntios 1, 12. A
A gente vai ler e eu já vou começar a falar, não vou, porque o negócio aqui é meio rápido, porque tem muita coisa para ser dita aqui. Se você tem a Bíblia, vamos ler junto aqui, ó. Se você não tem a Bíblia, ou não pode ler agora, não tem aí aonde você está, né? Então você ouve, porque a própria Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Olha o que está dizendo aqui, Coríntios 1,12. Refiro-me ao fato de que há contendas entre vós. Esse é o 11, vou ler o 12. Não, tá certo, é que a vista aqui está pulando aqui. Tá certinho. Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Bom, hoje quem está com a gente hoje vai aprender não, eu não gosto desse termo, vai tomar conhecimento do seguinte: existe o corpo de Cristo, que é a igreja, e existe as seitas que se dizem cristãs, mas não são, e existem as falsas religiões, que obviamente não são cristãs. Então, só para você entender, Mórmon, Testemunha de Jeová, são exemplos de seitas. O que são seitas? São grupos de pessoas que afirmam ser cristãos, mas negam um ou mais fundamentos da fé cristã. Por exemplo, vamos falar aqui dos Mormons, né? Os Mormons, um dos fundamentos da fé cristã é que a Bíblia é a palavra de Deus. Não há livro, o autor não sei quem, é a Bíblia. Os Mormons usam a Bíblia, mas usam também o livro dos Mormons, lá pelo Joseph Smith, né? Então, é uma seita. Entendeu? E tem outras coisas. Eles acreditam que apóstolo existe até hoje. Então você vê que existe uma mistura, uma salada no nosso meio, que é por causa disso que a gente precisa estar sempre atento e orientando. Falsas religiões. O islamismo, por exemplo, ou budismo, são religiões totalmente separadas do cristianismo. Não tem nada a ver. São falsas religiões. Isso está claro para você? Existe o corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja não é um prédio, não é aquela denominação, isso não é igreja.
A igreja é a reunião dos salvos. Isto é igreja. Isto é a definição bíblica de igreja. Como é que surgiu, por exemplo, a Igreja Católica? Eu não estou falando mal. Eu estou trazendo história. Isso, irmã Esther, exato, está correto. Eu estou trazendo história, não estou falando mal. Porque tem pessoas que quando eu trago a verdade, elas acham que eu estou falando mal. Como é que surgiu a ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana? Como é que surgiu? Eles... Isso aqui você pode... Tem certeza, você vai achar fácil na internet isso. Jesus fundou a igreja. A igreja passou a ser ativa em Pentecostes. A missão da igreja, né, praticamente teve início na festa de Pentecostes. E ficou assim. Você vê que as cartas aqui de Paulo, as cartas do Apocalipse, não fala de denominação, fala de igrejas de determinadas localidades, né? Cidades, por exemplo, todas as cartas, as 7 cartas da igreja, do Apocalipse, hoje estão localizadas, aquelas cidades, né? Esmirna, Filadélfia, estão hoje localizadas na Turquia. Hoje, geograficamente, a Turquia. Bom, enfim, era a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Era esse o nome, a igreja de Cristo, a igreja dos salvos, a igreja do caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Era a mesma igreja, seguindo as cartas pastorais, seguindo o Evangelho, até o ano 316. No ano 316, o imperador Constantino, imperador romano, isso você precisa saber, viu? Você precisa saber isso. O imperador Constantino, isso é história, ele legaliza o catolicismo como a igreja oficial. E depois, no ano 380, no édito de... não me lembro o nome da cidade. Éfeso, acho. Se eu não estou enganado. Não, em Milão, acho que é o Édito de Milão. Não lembro. Um outro imperador chamado Teodósio I, ele transforma o catolicismo. O que quer dizer catolicismo? Quer dizer universal. Isso que quer dizer católico, é universal. Isso é o significado da palavra, né? O Teodósio I, ele transforma o catolicismo na religião oficial do Império Romano. E por causa disso que Igreja Católica Apostólica Romana, por causa disso. Porque era a religião, a partir do ano 380, através de Teodósio I, a religião oficial do Império Romano.
Quando foi no século XVI, lá pelo ano 1500 e alguma coisa, eu não me lembro exatamente, não lembro, século XVI. Um sujeito, um alemão, chamado Martinho Lutero, ele se revoltou contra as coisas que a Igreja Católica fazia. Você já assistiu filmes aí, né? Onde os bispos, papas, participavam dos reinados da época. Se você for assistir sobre os templários, você vai ver tudo isso que eu estou falando aqui, porque isso é história. Martinho Lutero, ele se revolta contra aquilo que a igreja fazia. E ele é excomungado da igreja. Mas ele institui ali a reforma protestante. O que foi a reforma protestante? Foi um jeito de reformar, de mudar a Igreja Católica, Apostólica Romana, para a igreja deixar de ser o que era, para ser uma igreja bíblica. Entendeu? Não deu certo, mas não deu certo porque a Igreja Católica Apostólica Romana continuou do jeito que era. Mas aí surgiram os seguidores, porque ele coloca lá as mudanças que deveriam acontecer e tal, porque a igreja vendia salvação. Quem tinha dinheiro era salvo, quem não tinha não era. Isso é uma das coisas, né? As chamadas indulgências, e vai por aí afora. A igreja caçava bruxa, todo mundo que eles achavam que era bruxa ou bruxo, eles queimavam. Assim, tacavam fogo, né? E aí, como a Igreja Católica Apostólica Romana não muda, surgem os seguidores de Lutero, das mudanças bíblicas que Lutero tinha proposto. E aí surge a denominação luterana. Não, irmã, não é, Esther, não é que a Bíblia foi adulterada. Esse nome a gente está vendo o que é adulterar nas bebidas, para você ver. É acrescentar ali coisas venenosas, que fazem mal. A Bíblia não foi adulterada. A Bíblia foi... Porque existia na Bíblia católica, até hoje existe, né, um monte de livro, que se você for ler os livros apócrifos, né, da Bíblia católica, você vai ver aberrações, você vai ver ensino de superstição, você vai ver, mas muita aberração. Mentira tem de monte, tem anjo que mente. Então isso foi retirado da Bíblia a partir da reforma. Por causa disso que a nossa Bíblia não tem esses livros, então não é que foi adulterada. Tudo aquilo que havia sido acrescentado à Bíblia, nós retiramos, porque não tem cabimento ter lá Macabeus, assim, não tem cabimento. Se você for ler aquilo, você vai ver, mas peraí, isso está contradizendo tal. Então esses livros chamados de apócrifos, no frigir dos ovos quer dizer acréscimos à Bíblia, esses livros foram acrescentados, foi retirado. A nossa Bíblia hoje tem 66 livros, então não foi
adulterada. A Bíblia foi feita, na verdade, uma limpeza nela, daquilo que o homem havia acrescentado, tá? Então, os seguidores de Lutero, daquilo que ele havia proposto, fundaram a denominação luterana, que até hoje baseia os seus ensinamentos em Lutero. Com o passar do tempo, surgiu os metodistas. Quem são os metodistas? Então, você vai numa igreja luterana, você tem que saber que lá segue as indicações de Lutero. São bíblicas? São, claro que são. Você vai na igreja metodista. Por que o nome é metodista? Porque elas têm, a igreja metodista tem como fundador o John Wesley, que ele focava o trabalho dele num método de crescimento espiritual. Por causa disso que a igreja metodista, fundamentada no método de crescimento espiritual de Wesley. É bíblica? Claro que é bíblica. Você está me entendendo? Os presbiterianos, né? Tem a sua visão de liderança de igreja. Os batistas, quem são os batistas? Por que tem esse nome? Porque eles enfatizam, sempre enfatizaram, a importância do batismo. Então tem sempre um fundamento. Então as primeiras, entenda isso agora, as primeiras denominações foram causadas pela cisão com a Igreja Católica Apostólica Romana. Os luteranos, os metodistas, os presbiterianos e os batistas. 4 denominações. Estas foram as primeiras. Tudo bem, irmã, é isso aí. Os presbiterianos fazem o pedobatismo, é o batismo de criança. A Igreja Católica também faz. Eu não faço. Mas você vai entender o que eu estou falando, irmã. Espera um pouquinho que você já vai entender. Então, toda e qualquer denominação que existe nos dias de hoje surgiram daqui. Ou surgiu da luterana, ou da metodista, ou da presbiteriana, ou dos batistas. Qualquer uma surgiu daqui. O que nós precisamos entender, irmãos e irmãs, é o seguinte, é isso, querida Esther, que é fundamental. Cada denominação dessas 4 tem uma doutrina ou um ênfase ligeiramente diferente da outra. Isso é problema? Não. Por quê? Porque o foco dessas quatro divisões é Cristo como Senhor e Salvador. O que não pode mudar é isso. Você está entendendo? É isso que não pode mudar. Não pode dar ênfase a línguas, não pode dar ênfase à cura. Não. Cristo é Senhor e Salvador. Então as denominações hoje são muito variadas, né?
E dessas daqui, dessas 4, surgiram as ramificações. Como? Sempre por dissensão. O que é dissensão? Desentendimento entre eles. Todas as denominações, aquela pequenininha, aquela igrejinha que abriu ali perto da sua casa, na garagem de uma casa, aquela ali veio dessas 4. O sujeito que abriu lá pode até não saber, mas veio dessas 4. Então, dessas 4, foram surgindo, com o tempo, a Assembleia de Deus, a Aliança Cristã, Nazareno, Quadrangular, Evangélicos Livres, e vai por aí afora. Isso tudo surgiu dessas 4, dos luteranos, dos metodistas, dos presbiterianos e dos batistas. Todas. O sujeito pode até não saber, mas foi daqui. Ele não saber não quer dizer que não foi. Entendeu? Então, o que a gente precisa entender é o seguinte: uma igreja, qualquer denominação, uma denominação, em Uganda é África, né? Acho que falei o nome aqui. Ela vai ter um estilo de adoração diferente da mesma denominação dela, mas que está localizada em Campinas, por exemplo. Mas o que ela não pode fugir é que Cristo é Senhor e Salvador. Ela não pode fugir disso, porque senão ela passa a ser uma seita não cristã, ou que se diz cristã. Por exemplo, os espíritas se dizem cristãos, mas não são. Você está me entendendo? O que precisa existir e não existe, porque todo mundo tem medo, né? Eu já falei sobre isso aqui. É um negócio chamado... deixa eu achar aqui. Porque eu estou sem óculos e eu tenho hora que eu me perco um pouco. Aqui, já achei. É aquilo que está escrito em Provérbio, no livro dos Provérbios, Provérbio 27, no verso 17. Eu já falei que é: o ferro afia o ferro. O que é isso? É quando duas igrejas discordam num determinado ponto. O que precisa acontecer para o bem do evangelho? E não acontece por causa disso que tem tanta aberração por aí. Precisa se reunir as duas que discordam e fazer um debate para discutir a palavra. Isso é afiar o ferro com o ferro. Porque aí o cristianismo é beneficiado. E nós continuamos sendo, se isso ocorresse, nós continuaríamos sendo um em Cristo, como está lá em João 17, 21, 22. Na verdade, queridos irmãos, e que vocês estão entendendo isso? Eu estou conseguindo explicar? Se surgir dúvida, né? Quem está pelo Facebook pode perguntar e eu respondo na hora. Se não, pergunta e eu respondo depois. Eu, particularmente, isso é uma posição minha, irmão. Não é uma posição... poucas pessoas... É uma posição minha,
Ninguém precisa concordar comigo. Eu vejo muitas desvantagens nas denominações cristãs. Eu não vejo vantagem. Eu só vejo desvantagem. Porque eu só vejo a igreja sendo escandalizada. Que pena, o nosso tempo está esgotando. Eu vou ter que pular um montão de coisas aqui, né? Primeira coisa, não há na Bíblia Sagrada, a não ser que você force muito a Bíblia, mas não há nada que indique denominação na Bíblia. Não há. Denominação não é bíblico. Qualquer uma, pode ser da grandona, aquela pequenininha que abriu ontem ali. Não há isso. Ah, nós respondemos aí. Não tem nada disso. Isto não é bíblico. É a primeira desvantagem. Por causa disso que eu pedi para a gente abrir e ler Coríntios 1:12. Porque aqui Coríntios 1:12 está falando exatamente o contrário das denominações. É como se estivesse dizendo, não pode ter. Um de vós disse, eu sou de Paulo. O outro diz, eu de Apolo. Eu sigo Paulo, a denominação do Paulo. E você, eu sigo a do Apolo. E você, eu sigo a de Cefas. Aí vem o outro e diz, eu sigo a de Cristo. Derruba todo mundo. Você está me entendendo? Por que a gente abriu em Coríntios 1:12? Então, a primeira coisa, se há divergência sobre interpretação da Bíblia, a irmã citou aí, por exemplo, aqueles que batizam crianças, né? É o pedobatismo o nome disso, né? Ora, nós precisamos conversar sobre isso. Tem batismo de criança na Bíblia? Há algum indicativo de que uma criança, como me perguntou a irmã outro dia, de 12 anos de idade, seja batizada? Não há. Não há indicativo. O batismo, é claro, é para o adulto, aquele que já desenvolveu, aquele que já entende, já compreende. Então a gente precisa conversar sobre isso. Se a pessoa está errada, tem que mudar. Porque qual o significado do batismo? Mas isto não altera a salvação de ninguém. Se o sujeito foi batizado com 90 anos, aliás, o batismo não salva. Mas tem uns que acreditam na salvação através do batismo. Este é um dos grandes problemas. Estou lendo aqui para pular por causa do tempo. Segundo grande problema, segundo que eu vou apresentar, mas existem outros tantos aqui. A grande maioria das denominações são usadas pelos homens para interesse próprio. Por quê? Existem denominações hoje, e quem acompanha as coisas como eu, está vendo isso acontecer. Está vendo impérios começando a ruir. Por quê? Porque a apostasia é clara lá dentro. As pessoas não vão lá para adorar a Deus, vão lá para conseguir coisas. E os seus proprietários promovem os seus interesses próprios e os impérios começam a ruir. A unidade da igreja, ela acontece quando a gente consegue reunir qual o seu dom, ou quais os seus dons.
A gente vai reunir o seu dom, os seus dons com o meu. Para promover quem? Você? Eu? Claro que não. É óbvio que não. Não é para autopromoção, é para promover o reino de Deus num mundo perdido. A grande maioria das denominações, salvo raríssimas exceções, faz exatamente o contrário disso. Essa é uma das causas de se ter tantas denominações. São milhares. Milhares. No Brasil, estou falando, hein? Então, essas coisas vão mostrando para a gente que as denominações não cumprem aquilo das 4 primeiras que surgiram da Reforma Protestante. Então, para correr aqui agora, o que o crente deve fazer? O crente verdadeiro, o que você deve fazer? Buscar um lugar aonde se pregue o verdadeiro evangelho. Aonde você, como indivíduo, tenha um relacionamento verdadeiro e pessoal com o nosso Senhor Jesus. Aonde você se sinta crescendo na graça e no conhecimento do Senhor para espalhar o evangelho glorificando a Deus. Nós temos que procurar hoje uma denominação, né, onde se pregue o verdadeiro evangelho, com coragem, sem medo de fazê-lo. Essa diversidade, fundamentada nesta verdade bíblica do verdadeiro evangelho, não é desunião. Por que você está aqui comigo? Não tem desunião. Porque você procurou aqui, você procurou lá, você foi ali, você foi enganado anos e anos e anos, assim como eu fui por um tempo bem pequeno, mas fui. Você foi enganado até um dia que você falou, não vou mais. Não quero mais isso. Você foi enganado com dízimo, com cura. Você foi enganado de todas as maneiras. Por quê? Porque sempre prevalece a posição pessoal do dono. Hoje existem igrejas que são franquias. Franquias, olha o ponto que nós chegamos. Vendo uma igreja assim, tantas cadeiras, não sei o quê. Seja franqueado da igreja tal. Então hoje a gente pôde ver que a Igreja Católica Apostólica Romana não foi a primeira igreja. A primeira igreja foi a igreja primitiva, que não era a Católica Apostólica Romana. Era a Igreja de Cristo. A Igreja Católica Apostólica Romana surgiu no 316 anos depois com Constantino, ele e a mãe dele. E ela passou a se chamar igreja, não se chamava Igreja Católica Apostólica Romana. Ela se chamava, sei lá, a igreja. Ela passou a se chamar Igreja Católica Apostólica Romana em 380, quando ela foi declarada a igreja oficial do Império Romano. Hoje a gente conseguiu, nesse tempo curtinho aqui, aprender algumas coisas, né, e ter um pouco mais de consciência sobre a Bíblia Sagrada. E que o nosso Senhor continue falando ao seu coração, abrindo a sua mente, te dando, eu sempre peço,
além de pedir sabedoria para Deus, eu peço inteligência. Porque eu entendo que são coisas diferentes. Sabedoria é uma coisa, inteligência é outra. Que Deus derrame sobre você, queridíssimo irmão e irmã, sabedoria e inteligência. Graças eu te dou, Senhor, pela tua santíssima bondade em colocar no nosso meio tudo isso que foi falado aqui hoje. Não falamos mal de ninguém, não estamos aqui para falar mal, estamos aqui para falar a verdade. Se falar a verdade ofende alguém, a verdade tem que prevalecer, porque a verdade é Jesus Cristo. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, ó Cristo, todo-poderoso e maravilhoso. E é no teu santo nome que eu oro, glorifico e agradeço. Amém.